Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá, bora falar de mais um jogo de UEFA Champions League, né? Ontem o PSG conseguiu a classificação contra o Arsenal com uma nova vitória, né, por 2-1. Já tinha vencido no jogo lá em Londres, no Emirates Stadium, por 1-0, né, que foi um baita resultado que o PSG levou para Paris, né, para dentro da sua casa. Então, parecia que seria um jogo confortável e tudo mais, mas não existe jogo confortável em Champions League, né? Antes de começar a falar do jogo, uma coisa tem que ser dita. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, tem muito essa coisa de o PSG é um time pequeno, é o time do dinheiro e não sei o que lá, e rarararará. Realmente o PSG não tem uma longa e rica tradição europeia como o seu adversário na final, a Internazionale de Milão, por exemplo. Mas daí a dizer que é um time apenas do dinheiro, eu também acho extremamente errado. A torcida do Paris Saint-Germain é uma das mais apaixonadas na Europa. E me arrisco dizer que dos times que chegam em competições ano após ano, é uma das mais fanáticas, se não a mais fanática. Essa torcida parisiense, ela é fantástica. Às vezes a gente tem essa percepção porque achar que é um time frio, assim como é o Manchester City, por exemplo. O PSG já não é muito por essa linha, não. Claro, de novo, tá chegando e tudo por causa de um forte investimento estrangeiro, né, do governo do Catar, mas isso não exime os torcedores. É a mesma coisa de um time muito tradicional aqui no Brasil ter uma injeção de dinheiro, mas os torcedores continuam lá. Então, essa torcida parisiense é um espetáculo. Jogar lá no Parc des Princes não é fácil. Torcidas francesas, no geral, elas são muito apaixonadas, né? A gente viu na Europa League, Manchester United e Lyon, por exemplo, a torcida do Lyon dando um show. A torcida do Olympique de Marseille é muito laureada pelo mundo, né? Então, a torcida do Paris já criou um clima, uma atmosfera fantástica ali no começo do jogo. Mais um começo do jogo que o Arsenal foi muito melhor e se segurou no momento até no 0-0 muito por causa do Donnarumma. Mais uma vez a gente falando de uma grande atuação de um goleiro aqui, né? Ontem a gente falou do Jan Sommer, que fez milagres contra o Barcelona. Ontem o Donnarumma fez também defesas espetaculares. Uma que eu destaco bastante é aquela defesa do chute da meia-lua ali do Odegaard, né? Antes teve uma do Martinelli, mas foi mais em cima dele. Claro, mérito de colocação. Mas a segunda, do chute do Odegaard, no momento do jogo, antes dos 10 minutos de jogo, o Arsenal com um ímpeto ofensivo, né? O PSG ainda se encontrando no jogo. Mas foi uma paulada do Odegaard e o Donnarumma fez uma baita defesa, uma defesa de reflexo, de tempo de reação, de firmeza. Fantástico. E aí, na sequência, o PSG já começou a endireitar no jogo, o Kvaratskhelia já deu um susto, um lindo chute na trave, daqui a pouquinho a gente vai falar do Kvara mais pra frente. Mas aí o PSG foi se encontrando, o Arsenal foi se apavorando, e o jogo foi ficando mais equilibrado, né? O Donnarumma continuou fazendo ótimas defesas, né? É um goleiro aí dos melhores do mundo, talvez na fase atual o melhor do mundo, não sei. E que fase vive o futebol italiano, né? Ontem eu falei de grandes jogadores italianos, né? Com a camisa da Internazionale, com mérito maior pro Bastoni. E Donnarumma ontem fazendo um grande jogo, né? E o PSG saiu na frente, fez 1-0 e foi controlando o jogo, chegou num 2-0 com o Hakimi, antes do gol do Hakimi já tinha perdido o pênalti, e Vitinha, você joga muito, meu irmão, você joga muita bola, mas bater pênalti daquele jeito deixa pros craques, você é um baita operário do meio de campo, mas bater pênalti daquele jeito deixa pra Neymar, deixa pra craque, não é a sua, né, meu irmãozinho? Então, o Raya foi lá, esperou até o final, fez a defesa, mas logo o Hakimi fez o 2-0. E aí o Arsenal, que a gente achou que agora acabou, o PSG vai ficar só tocando bola, né? E tudo mais. O Saka ainda fez um gol podemos falar um lapso defensivo ali do Paris. E na sequência teve um gol perdido que parece que é fácil aquela bola, pegar de 100 pulos de chapa. Não é fácil aquela bola, mas se faz um 2-2 ali, rapaz, aquilo ali virar uma loucura, porque a gente ainda tinha o quê? Uns 8, 10 minutos para serem jogados, 12 com os acréscimos, para fazer um gol, ia virar igual foi Aston Villa e PSG nas quartas de final. Mas o gol não saiu, aí o Paris só foi administrando e chega com méritos a essa final, né? E o Paris que ganhou de Manchester City,
ganhou de Liverpool, tirou o Aston Villa e agora tirou o Arsenal, né? Para quem gosta de história, aí a gente sabe que os embates no mundo geopolítico aí entre França e Inglaterra tá enfincado na história europeia, né? Então, aí os franceses levando o melhor sobre os ingleses no mundo do futebol também, né? Mas uma coisa que eu queria comentar fora do jogo é que, pra mim, o PSG tá na final da Champions League e o Arsenal tem mais uma temporada sem títulos já, o 5º ano sem nenhum título pro Arsenal, muito por causa da janela de inverno. O PSG trouxe o Kvaratskhelia por 80 milhões de euros do Napoli e na época alguns falaram, pô, de novo, quem viu o vídeo ontem sabe o que eu tô falando, desvalorização do campeonato italiano, os caras não assistem o campeonato italiano, tá perdendo. Vai trazer mais um ponta por 80 milhões de euros, a gente já tem um Dembélé, tem um Doué, tem um Barcola que entra, mais um ponta, mas não é qualquer ponta. E aí que é a diferença do time que tá satisfeito com o patamar que está e com o time que quer subir o patamar. O PSG já estava num bom patamar, ia ganhar a Ligue 1, ia ganhar a Copa da França, mas para avançar um patamar na Champions League, para você ser capaz de eliminar um Liverpool, como eles eliminaram, um Arsenal agora, você precisa subir o patamar. E foi isso que eles fizeram na contratação do Kvaratskhelia. Baita jogador. Um jogador que, além de ser muito, muito bom ofensivamente, ele é voluntarioso. Um jogador que, quando o Nuno Mendes tomou um cartão amarelo precoce no jogo, ia ter que ficar no mano a mano com o Saka o jogo inteiro, é um jogador que volta para recompor e ajudar o Nuno Mendes na lateral esquerda e ainda tem pulmão para atacar. Então é um jogador único nos dias de hoje que tem muito poderio ofensivo e é voluntarioso do lado defensivo. E eu acho que a palavra voluntarioso é o que marca esse PSG, né? Um PSG que teve Messi, Neymar e Mbappé há pouco tempo não conseguiu chegar a uma final e um time com muitos operários do futebol ali, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, que baita golaço do Fabian Ruiz ontem. E jogando em prol, num grupo, construindo a coletividade, chega a uma final com alguns expoentes, alguns jogadores fora da curva, que o Kvaratskhelia é um deles. E a vinda do Kvaratskhelia alivia o Dembélé, porque o Dembélé era o que era o Saka hoje no Arsenal. Joga a bola no Saka, o time do Arsenal fica esperando ele fazer algo, e é fácil você marcar um time que tem esse plano de jogo. Agora, quando você tem um Dembélé e um Kvaratskhelia, não dá pra você marcar todo mundo o Dembélé e esquecer o Kvara e vice-versa. O primeiro gol, o único gol lá em Londres, foi isso. O Kvaratskhelia saiu no mano a mano, o Declan Rice teve que sair da marcação do Dembélé, fazer a marcação dupla em cima do Kvaratskhelia, o Dembélé ficou livre, o Kvara rolou pra ele, fez uma bela finalização, gol do PSG, subiu o patamar da equipe. E o Arsenal, que já tinha uma boa equipe, tem um problema muito grande há muitas temporadas de não ter um camisa 9, não ter o fazedor de gol. É um time que cria muito e faz pouco gol. Tanto é que em um período da temporada, esse time foi marcado assim, o Arsenal só faz gols de escanteio, que também é uma injustiça, também não é só gols de escanteio, né? Mas porque não tem esse goleador. Quem que é o artilheiro do time na temporada? Kai Havertz? Kai Havertz não é número 9, E teve oportunidades no mercado em janeiro. Muitos falam do Isaac. Eu não vou nem jogar essa pedra sobre o Arsenal por não ter conseguido o Isaac em janeiro, nem tentado ir. O Newcastle não ia liberar o Isaac e os valores seriam astronômicos, talvez agora uma investida no meio do ano. Mas você tinha o Ollie Watkins, do Aston Villa, que vem fazendo ótimas temporadas pelo Aston Villa. Fez uma ótima Euro pela Inglaterra recentemente. E com a chegada do Marcus Rashford, por exemplo, lá no Aston Villa, o Watkins teve que dividir atenções. E ele teve um preço definido no mercado que cabia no bolso do Arsenal. Por que o Arsenal não fez essa investida? Ia ajudar muito esse time do Arsenal agora. Então o Arsenal parece que ficou satisfeito com o patamar que estava. Satisfeito com o patamar de não vencer. Chega em segundo, chega numa semifinal, cai numas quartas, tá sempre ali. Mas e o próximo passo? E o levantar o troféu? Às vezes, se tivesse trago o Ollie Watkins, a história teria sido diferente. Às vezes não, mas para mim, muito passa por essa janela de inverno.
onde o PSG elevou o patamar da equipe e o Arsenal estagnou no seu patamar. Enquanto você estagna num mundo que todo dia as pessoas estão tentando elevar o patamar, você não vence. Pelo contrário, você pode até cair. Então, para mim, passa muito por isso, essa classificação do PSG e a eliminação do Arsenal. PSG Internacional vai ser uma final muito boa, com duas escolas de jogo totalmente distintas, mas que pode ter o título inédito do PSG, pode ter o tetracampeonato aí da Internacional, né? Um time tradicionalíssimo como a Inter e um time PSG que quer fincar sua bandeira, sim, entre os campeões europeus, como fez o Manchester City recentemente. O PSG pode chegar à sua glória eterna, né? O hino da Libertadores trazer para a Champions League, a glória eterna, aí pro lado de Paris, finalmente. Não com um Paris estelar de Neymar, Messi, Mbappé, mas um Paris operário, um país de Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, e onde o seu maior craque, Dembélé Kvaratskhelia, é voluntarioso no jogo e volta para marcar. Quem diria PSG? Que investir no jogo coletivo às vezes daria mais certo que ir atrás de grandes estrelas do futebol. Mas é isso aí, PSG 2-1 e classificado para a final da Champions. Valeu, pessoal!